Enfrentamos uma grande crise devido às ações comerciais injustificadas do presidente Trump contra a nossa soberania. E a nossa resposta deve ser a construção de uma economia forte e de um Canadá mais seguro. O presidente Trump diz que o Canadá não é um verdadeiro país. Ele quer quebrar-nos para que os Estados Unidos possam ser nossos donos. Não deixaremos que isso aconteça. Já ultrapassamos o choque da traição, mas nunca devemos esquecer as lições. Temos de cuidar de nós próprios. Temos de cuidar uns dos outros. Estas foram algumas das palavras proferidas por Mark Carney, o recém-empossado primeiro-ministro do Canadá. Frontalmente, que Donald Trump quer quebrar-nos para nos invadir. E depois disse que já ultrapassamos o choque da traição. Por outras palavras, quem são os traidores? Os Estados Unidos, na que nos traíram. E aqui temos Mark Carney, o mesmo homem que geriu os bancos centrais de dois países diferentes. Estamos a falar do Canadá e de Inglaterra, colocando o punhal diretamente no governo de Donald Trump. E atenção, porque isto não é uma coisa qualquer. É algo que vai definir todo o futuro das relações diplomáticas do Canadá, porque acontece que Mark Carney, agora como primeiro-ministro, acaba de convocar eleições gerais antecipadas para o próximo mês de abril, ao virar da esquina. Ao virar da esquina. Por que é que isto é um golpe tão grande como Donald Trump? Bem, precisamente porque Carney acaba de deixar claro perante todo o Canadá que os Estados Unidos são um traidor. É um traidor. Ele também disse que eles querem invadir-nos, que Donald Trump quer quebrar-nos para que os Estados Unidos, para se apoderarem do nosso território. São acusações muito graves que noutros tempos pareceriam impensáveis. Imagine-se um aliado e amigo como o Canadá, a dizer algo assim sobre alguém que considerava o seu parceiro mais fiável. Mas ninguém agora duvida que os Estados Unidos, sob a administração Trump, se tornaram, como estávamos a dizer esta manhã, um país hostil. Hostil em relação ao Canadá, hostil em relação à Europa, hostis em relação à América Latina. Por quê? Bem, porque ele próprio ameaçou invadir o Panamá, a Groenlândia, o Canadá, e a lista continua e continua e continua. Por isso é que ele o disse assim, sem rodeios. O primeiro-ministro canadiano Mark Carney anunciou no domingo eleições legislativas antecipadas para 28 de abril. Carney, antigo governador do Banco Central do Canadá, foi escolhido pelo Partido Liberal para substituir Justin Trudeau como primeiro-ministro, pelo que ainda não teve de enfrentar eleições antecipadas. O primeiro-ministro afirmou que o foco da campanha do seu partido no período que antecede as eleições, inicialmente previstas para outubro, serão as ameaças comerciais e territoriais do presidente dos Estados, Donald Trump. Carney vai apelar ao patriotismo para tentar manter-se no governo após as ameaças de Trump de transformar o Canadá no 21º estado americano. O republicano também desencadeou uma guerra comercial ao impor tarifas sobre as importações do Canadá, um parceiro no Acordo de Comércio Livre TMEC. Trump afirma que não se preocupa com o futuro do seu vizinho, ao mesmo tempo que avança com planos para impor novas tarifas ao Canadá e a outros grandes parceiros comerciais a 2 de abril. Mas atenção! A parte mais forte desta nova campanha que Carney está agora a lançar oficialmente não é o facto das tarifas de Donald Trump. Aliás, se olharmos para o seu discurso, muito pouco é mencionado. A ameaça, o que está realmente a fazer barulho, não é a questão das tarifas sobre o Canadá. É a questão de uma possível invasão militar, claro, dos Estados Unidos. No Canadá. Isso, repito, há alguns anos teria parecido ridículo. É por isso que até era suposto haver uma aliança de desqualificação ocidental para proteger os participantes de qualquer ameaça, e eis que, afinal, o inimigo estava em casa.
Trump quer acabar com o Canadá, diz Carney. Ele quer dominá-lo economicamente até nos tornarmos uma espécie de colônia que ele pode gerir como quiser, que ele possa administrar como quiser e saquear os recursos naturais do Canadá. É por isso que quero dizer Donald Trump já o disse milhares de vezes. Nem sequer é uma suposição de Carney esta insistência em que ele diz que nem sequer nos vê como um país a sério, que somos o 21º estado. É uma obsessão que ele tem com a pilhagem, com o despojamento, as riquezas naturais do país. É claro que é daí que vêm todos os ataques diretos à soberania canadiana. Como é que Carney responde? Bem, deixando claro que isso não vai acontecer, que o Canadá vai responder e que simplesmente não podemos mais confiar neles, que temos de cuidar de nós próprios, porque claramente os Estados Unidos, sob Trump, já não são um aliado fiável, nem sequer um amigo. Muito pelo contrário. É isso porque não surge do nada. Carney também não tem nada contra os Estados Unidos, muito pelo contrário. Aliás, vamos falar disso daqui a pouco. Ele tem outro tipo de contexto. Agora vejam isto. Carney está a falar. E nós também vamos explorar esta coisa de fortalecer o Canadá como nunca antes. Ele diz que o vai fazer através de uma reviravolta econômica radical, que quer investir muito dinheiro em infraestruturas energéticas próprias, em oleodutos, que atravessem todo o país. Para ligar o Canadá de costa a costa, o problema é que o próprio Carney bloqueou essa iniciativa há algum tempo. Vamos falar sobre isso. Agora ele diz que esta é a grande salvação. Tudo isto já está no ar, já está a fervilhar. E do outro lado, digamos, porque isto também soa muito como uma campanha. Do outro lado do ringue temos o outro candidato, que é Pierre Poilievre, que é o líder dos conservadores à oposição dos liberais. Os liberais são o partido a que Justin Trudeau pertence, o partido que criou toda esta confusão no Canadá. E bem, Poilievre parecia ter a vitória já no papo, até que, há algumas semanas, ele era praticamente o novo primeiro-ministro. A questão é que, pessoal, deixem-me mostrar-vos uma surpresa. Porque hoje ele está a afundar-se lentamente nas sondagens graças a uma personagem que ninguém esperava que jogasse tão mal contra ele e que é Danielle Smith. O primeiro-ministro de Alberta, que se tornou o pior pesadelo de Poilievre no seio do seu próprio partido, os conservadores. O que é que aconteceu? Olha, isto é chocante e tem muito a ver com o México. Veio a lume uma entrevista que podem consultar aqui em que Danielle Smith, num programa de direita chamado Breitbart. A senhora vem a público e confessa literalmente ter contactado a administração Trump para interferir nas eleições canadianas. Cuidado com isto, porque é o inimigo em casa novamente, Danielle Smith. Está alegadamente a pedir a Trump que suspenda temporariamente os ataques comerciais ao Canadá para que Pierre Poilievre possa ganhar. Porque ele diz que isso favoreceria Donald Trump. Danielle admitiu contatar governo estrangeiro com intenção de conspirar contra o governo canadense, buscando invasão. Um governo estrangeiro que nos quer invadir. Imaginem. O que isto implica, na sério pessoal, é extremamente chocante ver isto. Nunca há falta de traidores. Lá estão eles, sempre que um país estrangeiro nos humilha. Aqui na China, os traidores aparecem sempre, e em vez de nos defenderem, defendem sempre o agressor. Aconteceu muito no México e está a acontecer agora. Até há pouco tempo, eu dizia-vos que o Canadá é um exemplo de unidade. O México tem de o reproduzir. Olha, os feijões já estão na tigela do arroz. E agora também está por acontecer aqui no Canadá. Infelizmente, no México. Bem, nós já sabemos quem é o feijão no arroz. Houve passagens extremamente escandalosas. Lembram-se? Já agora, quando Peña Nieto convidou Donald Trump para os Pinheiros em 2016, Trump ainda estava prestes a ser candidato. E já tinha dito que os mexicanos eram criminosos, que nós éramos violadores, já estava a ameaçar construir um muro e obrigar-nos a pagar por ele. E Peña Nieto vai e recebe-o com honras sem sequer estar na corrida formal.
Não estou a dizer isso, aos artigos do The New York Times. A 31 de agosto de 2016, aqui tenho a fonte aberta. Quer dizer, todos nos lembramos disto, não é? Os corredores da traição. Donald Trump a sair do avião, a dizer novamente que o México ia pagar o muro. Peña Nieto ali parado como um ridículo e silencioso vendido, convidando alguém que nem sequer era presidente a prestar-lhe homenagem. Não foi o último nem o único gesto serviu. O PRI e o PAN, durante todo o mandato de Donald Trump, o anterior e este também, nunca o confrontaram diretamente, nunca lhe chamaram agressor, nunca usaram a tribuna do Senado ou do Congresso para defender e respeitar o México, pelo contrário, vão e ficam ao lado de Trump. Apesar das ameaças de tarifas, apesar de nos chantagear com o fecho da fronteira, apesar desta coisa de nos dizer que íamos pagar o muro e o programa de permanência no México, fazendo de nós o escudo humano na sua fronteira sul. Lembram-se, quando alguns senadores do PAN, em vez de se indignarem, namoriscaram o seu discurso não só com frases literais? Há o caso dos senadores do PAN que, quando o Vox, por exemplo, o partido de extrema-direita em Espanha, um aliado de Donald Trump, visitou o México no ano de 2021, foram recebidos no Senado com honras e até assinaram a famosa chamada Carta de Madrid, que mais tarde foi utilizada pela ultradireita latino-americana como plataforma. O que dizer de muitos dos comentários feitos pela famosa e extravagante senadora Lili Telles, por exemplo? Infelizmente, meus amigos, este tipo de coisas repete-se vezes sem conta, lembram-se? E eu tenho esta no portal político. Esta declaração de Lili Telles que dizia que apoiava esta aliança para impedir o avanço do comunismo quando a Vox vai ao México. Não é infamação, ela até as publicou na sua conta do ESE. Agora, por que é que dizemos que isto já está a acontecer aqui no Canadá também? E que nunca falta feijão no arroz? Bem, enquanto Donald Trump lança esta ameaça de fazer desaparecer o Canadá como um país, acusando-nos de não sermos um país a sério, dizendo que quer ficar com o nosso território, a nossa água, o nosso aço, o nosso alumínio no Canadá e no México, e não apenas uma parte das fronteiras. Já há aqui figuras da direita canadiana que, em vez de responderem, procuram a sua aprovação, tal como a oposição no México. O mais grave, meus amigos, foi precisamente o que o Toronto Star revelou. O Toronto Star, apenas esta nota de há poucos dias, a de setembro de março, nesta coluna, em que Danielle Smith, repito, o primeiro-ministro de Alberta, confirmou numa entrevista ao Breitbart que tinha contactado a equipa de Donald Trump para pedir este pequeno favor. É o mesmo padrão que vimos no México. Quando o agressor é Trump, bem, alguns na direita não o veem como um inimigo, veem-no como um parceiro e estão dispostos a ceder à sua soberania. Desde que, claro, isso os ajude a ganhar uma eleição. Esta, meus amigos, é a história que está a ser repetida vezes sem conta aqui e na China. Apenas o sotaque e o nome mudam. E bem, vejamos o que Pierre Poilievre tem a dizer sobre estes traidores. Até a data, apenas se tem mantido em silêncio. Esperemos que o faça em breve. Que tome uma posição muito firme e forte e se dissocie destas personagens, ou então isso custar-lhe-á muitos votos, a começar pelo meu, claro, porque no Canadá a situação é muito difícil. E sabem por que é que eu digo que é difícil? Porque alguém pode dizer bem, olhem só para o Mark Carney, como ele é bonito. E sim, o gajo apresenta-se como a nova cara dos liberais, mas se o coçarmos um pouco, se olharmos um pouco para as duas decisões reais que temos aqui para votar em abril, apercebemos-nos de que ele é a nova cara dos liberais. Em abril, apercebemos-nos de que o próprio McCartney traz é o mesmo conteúdo de sempre. Apenas mudaram o rótulo da garrafa. Olha, para começar, Carney, nem sequer viveu no Canadá durante mais de 10 anos. Como não viveu no Canadá de 2013 a 2020? Depois disso, foi trabalhar para a Brookfield. Como pode alguém perder a chance de viver tantos anos em um lugar tão especial? Será que encontrou oportunidades melhores no novo emprego?
E que é uma mega empresa financeira que está em Toronto, mas as suas principais operações são em Nova York, que é de onde Mark Carney operava. Por outras palavras, ele não é alguém que tenha vivido neste país nos últimos 10 anos. Ele não sabe o preço do pão aqui. Não sabe quanto custa pôr gasolina num carro. Nunca esteve na fila do sistema de saúde canadiano. Ele não lidou com o problema das rendas absurdas em Toronto ou Vancouver ou em qualquer parte do país. Ele não viu o problema terrível que temos aqui no desemprego, na educação, na saúde, na segurança. O roubo de carros é brutal. E, entretanto, vemos como, a partir da sua posição de vice-primeiro-ministro da Brookfield, a empresa onde trabalhava, eis uma pequena joia para vos mostrar algo sobre Mark Carney. Porque ele estava a promover muitos investimentos em energia com os quais a sua empresa ganhou bilhões de dólares. Mas fora do Canadá, não aqui. Não em Alberta. Não no norte do Canadá, onde, pelo contrário, apoiou o cancelamento de projetos de gasodutos, onde milhares de canadianos perderam os seus empregos com o argumento de que era preciso defender as alterações climáticas. Agora alguém me pode dizer que isto é discutível. Se ele defende as alterações climáticas, sabem qual é o grande problema desta hipocrisia? Que enquanto Mark Carney estava a cancelar trabalho, empregos, pão na mesa para milhares de canadianos, a empresa que ele dirigia, a Brookfield, onde Carney tem uma posição-chave, investiu mais de 2,5 milhões de dólares na mesma coisa que ele estava a criticar, infraestruturas de gás, mas no Brasil, na Amazônia, destruindo o ecossistema do Brasil. Portanto, já agora, isto foi publicado pela Reuters desde 2020 e confirmado pelo Global Mail em 2021. Não são invenções minhas. Então, como é que é? Como é que é? Aqui não podemos dizer que temos que cuidar do meio ambiente do Canadá, mas destruiu o do Brasil. Se pudermos fazer negócio com o gás, quando nos convém, fazemo-lo, e quando não convém, opomos-nos. Isso não é política energética. É a hipocrisia empresarial no seu melhor. Pierre Poilievre acusou-o precisamente disso, de impedir a construção de projetos que teriam criado milhares de empregos aqui no Canadá, empregos que são extremamente necessários, muito necessários, enquanto a sua empresa está a investir precisamente naquilo que ele critica, mas fora do Canadá, e a ganhar bilhões de dólares. Mesmo que discordemos ou concordemos sobre isso, é inegável que o Poilievre tem muito a dizer. E sobre isto, ninguém pode argumentar que ele tem toda a razão. Carney não é um político com raízes canadianas. Nem sequer viveu cá. É um banqueiro global, que agora quer brincar de ser o primeiro-ministro deste país. De um país que não conhece. E para além, ele como pessoa ou o seu currículo. Há que olhar para o que ele representa. Ele representa a continuação direta do mesmo governo liberal de Justin Trudeau que nos deixou onde estamos, num país atolado num terrível problema de crise de habitação, que nunca vimos antes. Até a Canadian Mortgage and Housing Corporation estima que precisaríamos de mais de 3 milhões de novas casas para resolver o grande problema que Trudeau nos deixou, trazendo mais pessoas do que as casas que estavam a ser construídas. E isto não quer dizer que eu seja contra a imigração, é por isso que estou aqui, é que é muito simples. Imigração seletiva, o que Justin Trudeau trouxe foram votos, ou o que ele pensou que seriam votos para ele. Ele não trouxe pessoas valiosas para o Canadá como um todo. Muitos, claro que trouxe. Outros, simplesmente por acordos que fez com outros partidos. Para trazer pessoas em massa para inflacionar os seus votos. E por que é que eu digo isto? Bem, é muito simples, amigos, quero dizer, é pura lógica. Se precisam de 3 milhões de casas, e não as têm, não vão trazer 3 milhões de pessoas que não sabem construir casas. A vossa prioridade é trazer pessoas que constroem casas. Qual é o objetivo? Para acabar com o problema da habitação. E o contrário é que é verdade. E bem, nem sequer estamos a falar da questão da inflação, que é terrível aqui. Baixou um pouco depois da saída de Justin Trudeau. Mas o preço de uma casa, meus amigos, aqui não desce abaixo de $1 milhão. 720 mil é o preço médio de uma mini casa.
Não estou a exagerar. Podem verificar. Há relatórios da CBC. Aqueles que me seguem daqui, do Canadá, sabem exatamente do que estou a falar. Então, Mark Carney tem boas maneiras, fala muito bem. Usa um fato bem cortado. Mas o país não precisa de um novo logótipo. Não precisamos de um diretor-geral. Precisamos de liderança. E isto, meus amigos, infelizmente cheira a mais do mesmo. Esse é o grande problema com Mark Carney, e é a discussão que está a decorrer aqui hoje. Já agora, acho que é importante. Acho que é importante discutir e debater o assunto, porque hoje estamos precisamente numa nova fase aqui no Canadá. Silvia Morales diz: Groenlândia, Canadá, México, Guatemala, Belize. Panamá, eles estão cegos. Os EUAE querem controlar a área pelos seus recursos. Claro que sim. Claro que planeiam. E isso não é uma suposição tua, porque alguém pode dizer, não é verdade. É que tu odeias o Donald Trump. Não, é porque o próprio Donald Trump o disse, que ele quer deitar as mãos à Groenlândia e ao Canadá. Neste momento, já lhes disse, fui a Costco há uns tempos. E uma pessoa que estava muito ansiosa por falar, e eu não a conhecia. Ficamos lá a falar durante cerca de 20 minutos. E ele disse-me, eu disse-lhe que era do México. E ele disse-me, se sabe que os Estados Unidos têm 2 bombardeiros e que estamos a cercar o México neste momento, no México. Claro que estávamos a falar disso há alguns dias. 2 bombardeiros que estão ao largo da costa do México. A fazer o quê, sabe-se lá? Mas é claro que se trata de uma mensagem. É uma mensagem. O próprio Trump disse, repito, que quer pôr uma luva na Groenlândia, invadir também o Canadá, invadir o Panamá e tudo o que lhe for útil. Diz Jorge Eduardo Vasquez Del Mercado. É preciso um líder bom, sério e honesto. É difícil encontrar. É difícil encontrar bons políticos hoje em dia. Olga Alemã diz, acreditas nas mentiras dos Estados Unidos? Os Estados Unidos não querem liberais. Ela diz, saudações ao comandante Sr. Palomino. Saudações à minha querida amiga Lourdes Rodrigues. Saudações à Azteca Max DC. Ele diz, ouçam este gajo a dizer, eles amam-nos. Ha, 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 está com bom aspecto canadiano. Bem, meu caro amigo, não sei que racismo ou estereótipo tem. Eu tenho um passaporte que diz que sou canadiano. E se vivo aqui, e o país me abriu as portas, que ingrato seria eu. Não me incluir na defesa do país que nos abriu as portas e nos deu a cidadania. Portanto, se temos o estereótipo de que, se somos canadianos, devemos ser negros e de olhos azuis. Bem, venham ao Canadá e digam isso, porque aqui não pensamos assim. Portanto, esse tipo de comentários racistas. E esse tipo de pessoas racistas foi o que levou à eleição de um presidente exatamente como o que está ali sentado, a fazer estas coisas. Que não tinham uma escolha fácil, porque era entre ele e Kamala Harris. E bem, alguém disse no outro dia na sala de chat, era uma escolha entre morrer de cancro ou de sida. Difícil, não é? Os caprichos de Trump não vão ser cumpridos. Diz a nossa amiga Suzy Uribe. Olga Alemã diz que o voto é secreto. Não precisamos que nos vendam um fantoche. É isso mesmo. Mercedes Rivas diz saudações Victor da Bela, Bela Leon, Guanajuato. E saudações, claro, a todos os que se ligam aos nossos streamings. E vemo-nos no próximo.